Se você vende um produto para o seu cliente, um serviço, que vai, de fato, resolver uma dor grande que esse cliente tem, ou vai atender um grande desejo que ele tem na vida, esse cliente, provavelmente, ele está caracterizado como um cliente ideal seu. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar tempo na sua vida pessoal. Eu sou a Carla e hoje eu estou aqui com o Otederaldo para falar sobre clientes, que é algo super importante, né? Os preciosos aí para todos os empresários. E tem uma coisa que me gerou curiosidade para esse podcast de hoje. Espero que até o final do nosso vídeo a gente consiga descobrir. Estou aqui para descobrir junto com vocês. E antes queria pedir para que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Deixe seu like também, que é muito importante. Comenta ao longo do vídeo o que é que você está achando. Também pode deixar aqui suas perguntas e compartilha com outras pessoas que possam se interessar por gestão. Empresários e empresárias, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam executar no dia a dia de suas empresas. Então, vamos lá, Otederaldo. O tema do nosso podcast de hoje é como identificar o cliente ideal, né? Aquele cliente que vai ajudar a tornar a sua empresa mais lucrativa. Eu já queria te perguntar, né, se existe isso mesmo de cliente ideal, porque, de acordo com o que eu penso, que qualquer cliente é cliente. E, assim, qualquer cliente que bater na minha porta não é o cliente ideal, tem uma diferença. Explica melhor para a gente isso, por favor. Realmente é uma coisa curiosa, né? Você usou até essa palavra, eu acho, curiosidade, né? Porque é isso, infelizmente a gente tem um cliente que ele não seria o cliente mais bem-vindo na nossa empresa. Quando eu digo mais bem-vindo, não quer dizer que eu vou destratar alguém que bate na minha porta que não é meu cliente ideal. Mas, de fato, a gente não deveria querer vender para todo mundo, de maneira nenhuma, né? Que é nossa movimentação maior como empresário, como alguém que tem um negócio, é querer vender para qualquer pessoa, né? Se a pessoa entra na sua empresa, na sua loja, você quer vender para ela. Mas, de fato, existe um cliente que deveria ser o cliente que você vai fazer um esforço maior para vender, que é o que eu chamo de cliente ideal, e os clientes que não são os seus clientes ideais, que são aqueles que não vão dar o lucro que você precisa para a sua empresa. Então, existe sim. Vamos explicar isso melhor, né, ao longo desse nosso podcast de hoje. Por favor, já estou super curiosa, tenho várias perguntas aqui, e eu queria saber por que isso acontece, né, para a gente iniciar essa discussão. Por que existe essa diferença, né? Existe um cliente ideal, existe aquele cliente que não é tão bem-vindo para a nossa empresa. Você pode explicar melhor para a gente? Claro, porque é isso. O cliente ideal, ele precisaria atender 5 critérios, né? Para você considerar se um cliente é ideal ou não para a sua empresa, você precisaria conhecer esses critérios, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos mostrar que critérios são esses, critérios, requisitos, características, mas como a gente queira chamar. E um dos critérios é que o cliente precisa ser lucrativo, né? Porque se o cliente não for lucrativo, ele pode ser o cliente mais bonito, mais charmoso, mais educado, mais endinheirado do mundo, mas se ele não for lucrativo para a sua empresa, ele não é o cliente ideal. Então, esse é um dos critérios, né? Eu já estou aqui revelando um dos critérios, que é o cliente ser lucrativo, mas existem outros também além desse. Então, só para a gente ver se eu entendi bem, o cliente ideal é aquele que dá lucro, é isso? A gente está falando da mesma coisa? Exatamente. Só que o cliente ideal não é só aquele que dá lucro. Você pode ter um cliente que dá lucro e, mesmo assim, ele não é um cliente ideal. Compliquei agora a coisa, não foi? Se você achava que tinha descoberto a sua curiosidade aí, e quando eu digo você, né, quantas pessoas devem estar nos ouvindo agora e perguntando que critérios são esses, né? Então, o lucro é um dos critérios, mas ele não é o critério, não é o único critério. Você precisa... O que eu quero dizer é o seguinte, você pode ter um cliente que dá lucro, dá muito lucro para a sua empresa, e mesmo assim ele não é o cliente ideal. Curioso, né? Aumentou a curiosidade, ou foi ou não foi?
Agora eu tô, tô com a cabeça cheia de interrogações. Aumentou sim a curiosidade, mas eu sei que a gente vai desvendar isso aí ao longo do nosso podcast. Então, o cliente ideal é aquele que paga mais pelo meu produto, por isso que ele me dá mais lucros, torna a minha empresa mais lucrativa. Seria esse o caminho? Não, também não. Quer dizer, um cliente ideal não está naquelas 5 características que eu falei, o fato de o cliente pagar mais pelo seu produto do que outro. Não, não tem relação. Né? E não é porque o cliente vai pagar mais pelo seu produto que ele é o cliente ideal. Ou pior, né? Vou dizer isso de outra maneira. O fato de o cliente ser ideal não significa que ele necessariamente vai pagar mais pelo seu produto. Pode ser até que ele queira pagar menos. Ele é um cliente como outro qualquer e vai, talvez, queira barganhar com você, queira discutir, negociar, vou chamar a palavra negociar, né? Provavelmente, se ele é o cliente ideal, ele vai negociar de maneira, vou chamar assim, mais equilibrada, né? Do que um cliente que não é o cliente ideal. Mas também não é outra característica. Aliás, essa não é nenhuma característica dessas 5, não é o fato de ele pagar mais para você, não é, não. Acho que eu estou começando a entender. É a história do lucro mesmo, que o lucro, voltando à história que eu falei lá no início, né? O lucro é uma. Vou dar um exemplo, Carlos, só para para facilitar o nosso entendimento. Imagine que você tem uma cafeteria. Eu gosto muito de usar exemplo de cafeteria, talvez porque eu moro em São Paulo e aqui tem muita cafeteria. O paulista gosta muito de tomar café, né? E aí você tem uma cafeteria, na sua cafeteria você só vende café expresso, por exemplo. Você se especializou em café expresso, e seu café expresso talvez seja o melhor café daquela cidade, daquela região, quer dizer, ótimo, né? Mas aí tem cliente que não gosta de café expresso. Não sei você, Carla, você vai contar isso para a gente já, mas eu próprio não gosto muito de café expresso, eu gosto de café coado, aquele café que a gente tomava na casa da mãe da gente, do pai, não era café expresso, não tinha máquina de café expresso na nossa casa, né? Então, não sei se na sua tem, talvez até tenha, porque na casa de minha filha, o marido dela gosta muito de café, ele comprou lá uma máquina daquelas que vem com cápsula, né? Ele não gosta daquilo. Porque eu não tomo, eu não gosto. Eu gosto de café coado. Ou seja, eu vou entrar numa cafeteria, que é uma cafeteria excelente, está ganhando dinheiro, tem o melhor café expresso da região, e eu vou sair de lá, talvez sem tomar café. Vou perguntar, você tem coado? Ele vai dizer, não, eu digo, então, muito obrigado, e vou embora. Ou pior, né? Eu posso pensar assim, não vai ser o meu caso não, tá? Mas poderia pensar assim, mas puxa vida, uma cafeteria como essa não tem um café coado? Né? Imagina que você está acostumado a tomar café coado em outros lugares, né? Filtrado, coado, como a gente queira chamar. Entrei na cafeteria achando que eu ia tomar um café coado, porque estava lá o melhor café da região, e não tem café coado. Vou ficar danado, vou falar mal da cafeteria, nunca mais vou entrar lá. Entende que eu precisaria, era melhor que fosse escrito assim, o melhor café expresso da região. Aí talvez eu não entrasse, né? Ficou mais claro agora ou não? Ficou sim. Respondendo sua pergunta, eu gosto de café expresso, até tomo também, mas sou como você, eu prefiro sempre o filtrado, coado. Eu tenho esse gosto, né? Eu prefiro os mais suaves. Mas lá em casa também tem expresso, porque o pessoal gosta e tem que ter para os dois públicos, né? E o que eu queria perguntar para você agora, Taderaldo, é se o empresário, o pequeno, médio empresário, ele sabe distinguir isso, né? Se ele sabe diferenciar qual o cliente ideal e qual é aquele cliente que não é o ideal para a empresa dele. Não, acho que não sabe não, Carla. Ele pode até intuir, né, porque essa palavra é uma palavra atraente, né, o cliente ideal. Quando eu falo para um aluno nosso que entra no programa e eu falo que uma das primeiras coisas que nós vamos fazer no treinamento é ajudar ele a descobrir o cliente ideal, ele fica super curioso. Ah, quer dizer que tem um cliente ideal, né, então ele fica muito curioso, muito interessado em descobrir, assim como você no início ficou interessado em saber quem é esse cliente ideal, né? E aí, mas ele não não saberia, porque precisamos primeiro conhecer essas 5 características, e não é todo mundo que conhece isso. Vou explicar até como é que eu conheci essa parte, né? E ele não sabe, não.
tem dificuldade, às vezes tem dificuldade de aceitar, viu? Que tem essa história de cliente ideal. E pior, às vezes depois que eles sabem, vou falar baixinho aqui, pode ser até que é um aluno nos ouvindo aí, estou brincando. E pode ser depois que ele sabe, ele às vezes ainda quer vender para todo mundo. E aí dá errado quando a gente tenta vender para todo mundo. Já uma grande empresa, ela tem realmente um conhecimento maior, ela domina bem essa técnica de escolher qual é seu cliente ideal, né? E o pequeno e médio empresário é a história do que cair na rede. Você já deve ter ouvido esse ditado: o que cai na rede é peixe. E aí ele tem essa coisa na cabeça, né? Eu lembro até que quando eu era criança, morava na mesma cidade, quando eu era criança, que você mora hoje, né? Maceió. Maceió tem uma costa linda, maravilhosa, né? Agora mesmo, em novembro, nós vamos para aí passar alguns meses, né? Porque esse meu trabalho aqui é um trabalho digital, né? Essa segunda empresa que eu tenho é completamente digital, os treinamentos são todos online. Estamos falando aqui no mundo online, então eu tenho liberdade de viajar para onde eu quiser e passar o tempo que eu quiser em outros locais. Bom, mas voltando, quando eu era criança, eu lembro que eu ia para a praia e eu gostava muito de ficar esperando as redes, não lembro até como é que eles chamavam, acho que era reducho. Os pescadores iam lá no mar, que Maceió, na Praia da Pajuçara, para quem conhece, é uma praia relativamente rasa, ela não é muito profunda. Então, os pescadores jogavam lá, iam com as jangadas, jogavam a rede no mar e eles iam puxando essa rede até chegar na areia, né, para tirar os peixes que ficaram na rede. Não sei se você já acompanhou isso alguma vez. E eu lembro que quando chegava essa rede, era uma rede grande mesmo. Vinha de tudo, né? Vinha peixe grande, vinha peixe pequeno, vinha siri, vinha caranguejo, vinha ouriço, que é aquele bicho cheio de espinho, vinha baiacu, que é um peixe venenoso, que ninguém come, só quem come acho que é o japonês, né? Faz um sushi, mas tem que ter muito cuidado, porque ele é venenoso. Quer dizer, vinha de tudo na rede. Tudo. A história de tudo que cair na rede é peixe. Ou seja, quando ele estava jogando a rede lá, ele não estava, talvez não tivesse como escolher, né? Porque o que viesse ali, ele... E aí eu lembro que eles iam separando, sabe? Botava os baiacus de um lado, botava os ouriços do outro, siri. Caranguejo não tem muito essa região, mas siri. E os peixes maiores eles reservavam ali, porque ali era o cliente ideal. O cliente ideal do pescador era o peixe maior. Eu lembro até que ele vendia esses peixes ali mesmo. Algumas pessoas já iam lá esperar, assim como eu, mas eu era criança, e algumas pessoas iam esperar já para comprar aquele peixe. Não sei se você já fez isso, ia lá comprar o peixe que estava na rede. E esse, então, era o cliente ideal. Os outros, eles descartavam a maioria das partes, porque não era o cliente ideal. Né? Então, de novo, não sei se ajudou a entender melhor. E não, me conta também, eu fiquei curioso agora para saber se você já teve essa experiência de ir em Maceió esperar esse reducho aí. Ó, essa técnica é bem comum aqui, né? Eu tenho a experiência de entrar na água e puxar um pouco. Eu tenho uns amigos que eles são, assim, pescadores, gostam de fazer isso por esporte, e alguns até por trabalho mesmo. E eu estava passando uma vez na praia, tive o prazer, né, de experimentar isso. É bem interessante. E eu lembro também que quando criança eu via meus avós, eles tinham esse costume de comprar. Aqui em Maceió é muito comum, né? Eu acho que é uma das riquezas da gente, né? Poder contemplar essa técnica, esse trabalho, quando a gente está passando no ônibus, caminhando. É uma cidade ótima, praia, esse clima. Eu acho que foi um exemplo muito bom, né? Para mim, ele é super cotidiano, então foi ótimo. Espero que o empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando também tenha entendido. Eu acho que sim, que ficou bem claro. E agora, o que eu queria saber de você é se existe um tipo de cliente ideal para qualquer empresa, qualquer setor de empresa. Cada empresa aí, em seu determinado setor, ela tem realmente um cliente ideal, ou isso só se aplica a alguns casos, né? A alguns tipos de negócio. Então, até onde eu pesquisei, isso se aplica a qualquer tipo de negócio. Não lembro agora ainda de ter visto um caso que isso não se aplica, não. Então, realmente é algo que está na realidade de todos os empresários, né? E eu queria saber agora de você, na sua história, como é que você chegou a essa conclusão, né? Como é que você descobriu isso, que existe um cliente ideal para uma empresa?
Essa foi uma das coisas que eu até contei, eu acho que em algum podcast, que eu tinha demorado para descobrir alguma questão aí de gestão, né? Porque essa também foi uma das coisas que eu demorei muito para descobrir, porque eu lembro, assim, muito claramente, eu também tinha essa crença de que, resumindo, né, respondendo a sua pergunta diretamente, eu também tinha essa crença forte de que não tem esse papo de cliente ideal, não. Você tem que vender para o cliente que quer comprar e acabou, né? Quando me disseram isso pela primeira vez, eu achei a coisa mais maluca que me contaram. E por isso que quando eu digo, queria essa curiosidade toda, né? Eu lembro que quando eu abri a minha primeira empresa, por exemplo, nós decidimos nos especializar em gerenciamento de riscos para grandes empresas e também para instituições financeiras, para bancos e outras instituições financeiras, corretoras e por aí vai, financeira, né? E por aí vai. E eu lembro que a gente desenvolveu um sistema de gerenciamento de risco que a gente vendia para essas empresas, ou seja, eu vendia para uma empresa que tinha 100 mil funcionários, assim como eu vendia para uma empresa que tinha 1.000 funcionários. Não estou exagerando, não, é a pura verdade. Nós tínhamos clientes que tinham 1.000 funcionários e tinha um cliente que tinha 100 mil funcionários. E era o meu mesmo software, o mesmo sistema. Eu vendia para um banco maior, como eu vendia também para uma financeira bem pequenininha. Então, né, eu vendia para quem batesse, caiu na minha rede, eu vendia. O cliente está interessado, eu vendia. A princípio poderia ser muito bonito, muito bacana, né? Porque você está vendendo, você está ganhando dinheiro, mas o que acontecia na prática, dois problemas aconteciam. Primeiro, aliás, mais do que dois. O primeiro problema que acontecia é que os clientes que não tinham estrutura para receber esse meu sistema, que era um software, né? E nem todo cliente estava preparado para receber um software, talvez porque fosse pequeno demais, porque não tinha mental, não tinha maturidade para isso, ele não estava preparado para implantar lá um sistema de gerenciamento de riscos, que vou usar essa palavra, corporativo. Quer dizer, corporativo significa que é para uma empresa maior. E aí, o que acontecia? Estava um trabalho danado para a gente implantar, porque ele não sabia de nada, ele não tinha estrutura, ele não tinha gente para implantar, sabe? Ele não tinha como receber o produto, não dava certo. E o que acontecia? Ele queria pagar pouco pelo produto, apesar de ele usar muito o meu serviço, ele queria pagar pouco, porque ele era pequeno, e ao invés de pagar mais, já que ele usava mais que um grande, que tinha estrutura para receber meu produto, era o contrário. Então, que coisa interessante. E aí, além disso, ele não conseguia manter o sistema. Então, eu tinha um trabalho muito grande para implantar. 6 meses depois, ele cancelava o contrato comigo, porque a gente cobrava uma mensalidade pelo uso do sistema. Então, veja que cliente pouco ideal, né? Vou usar uma palavra pior. Que cliente ruim era para mim, aquele cliente que me gerava energia enorme, enorme para implantar e depois ia embora. Então, a gente tinha uma incidência de cancelamento de contratos razoável. E eu descobri depois que a minha concorrência também tinha, porque a minha concorrência cometia o mesmo erro que eu. Bom, além disso, eu precisava internamente ter pessoas que tanto teriam que saber como lidar com uma empresa maior, uma grande corporação, e como pessoas que iam lidar com uma empresa menor. São pessoas com perfil diferente, né? Então, eu tinha também um curso interno. Ou seja, Carla, não dava certo. Né? Não dava certo. Então, e aí eu comecei a perceber isso. Lembra que você me perguntou se o empresário sabe disso? Eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada. Né? Que eu deveria começar a dizer não para os clientes. Mas eu não tinha coragem de dizer não. Porque esse é o problema de nós, pequenos e médios empresários. A hora o cliente bate na sua porta, quer comprar o seu produto, tem dinheiro. Você lembra que você perguntou isso? Tem dinheiro, quer pagar pelo seu produto, ele nem às vezes questiona, e você vai dizer que não vende? Pois é, então eu não conseguia, naquela ocasião, fazer isso. Então, essa foi a minha história lutando e tentando descobrir essa história do cliente ideal na minha vida. Até que eu abri a segunda empresa, que é essa empresa que nós temos hoje, que é o Método de Gestão 365, e nessa empresa eu entrei, eu fiz cursos, me aperfeiçoei muito nessa coisa do marketing digital, não é? E ali eu descobri, eu comecei a conviver com pessoas que estavam, digamos assim, mais evoluídas do que eu, quando falam em vendas, em marketing digital, apesar de serem, né, pessoas de uma outra área diferente, e aí eu comecei a ouvir isso mais. Cada vez eu ouvia mais essa história de cliente ideal. Eu digo, opa,
esse negócio aí parece que eu preciso parar para ouvir. Né? E aí foi quando eu comecei a entender melhor essa necessidade do cliente ideal. Foi quando eu estudei isso mais a fundo, pesquisei e condensei os critérios em 5, né? Porque a gente poderia dizer que são até mais do que 5, mas eu fiz uma síntese dos 5 critérios maiores que... Mas, de novo, viu, não foi, está parecendo que foi tão mais fácil na segunda, mas na segunda empresa que também eu ainda demorei. Eu queria que esse meu treinamento online, né, que a gente tem no método de gestão 365, minha visão inicial é que ele era para pequena e média empresa, ele é para pequena e média empresa, não é? Mas eu ainda queria que ele fosse para qualquer pequena e média empresa, desde uma MEI, uma empresa que não tem nenhum funcionário, até uma empresa com 50, 100 funcionários. Não é tudo pequena e média empresa? É, mas são empresas completamente diferentes. Então, eu também, nesse negócio, levei um tempo para encontrar o meu cliente ideal. E o nosso cliente ideal, a gente fala isso para todo mundo, claro, né? É uma pequena e média empresa. Qual é o nosso cliente ideal? Vamos lá, vamos passar rapidamente aqui uma pequena e média empresa. Ela não é uma grande empresa, é uma pequena e média nesse negócio que a gente tem aqui hoje, nesse treinamento, mas não é qualquer pequena e média empresa, é uma empresa que preferencialmente tenha de 5 funcionários para frente. Ah, Tederaldo, então o seu treinamento não funciona para uma empresa que tem um funcionário? Funciona, mas ele tem uma eficácia maior numa empresa que tem de 5 funcionários para cima. Eu faço um esforço maior de trazer esse tipo de empresário. Outra coisa, o nosso curso não é para os funcionários da empresa, é para o dono da empresa. Eventualmente, o empresário me pergunta, Tederaldo, eu vou comprar um curso, mas vai ser para o meu gerente financeiro. Eu digo para ele, não compre. Eu digo do jeito que eu estou falando aqui para você, Carlos. Eu digo, não, não compre, porque não é para ele, é para você. Ah, mas eu não tenho tempo, então, paciência, depois você compra. Então, eu assumo mais, hoje em dia, essa história do cliente. Eu tenho uma clareza muito maior. E como eu já passei por essa dor, já sofri isso na pele, eu não quero que um aluno meu, ou um empresário que está nos ouvindo, né, mesmo que não seja aluno, um empresário que está nos ouvindo aqui, porque esse conteúdo é gratuito, né, Carlos? Ele não caia na mesma armadilha que eu caí e entenda quais são os critérios para poder sair dessa armadilha, né? Então, essa foi minha história do cliente ideal, de encontrar o cliente ideal, né? Um ótimo depoimento a gente teve aqui agora, né? De uma experiência real. E eu entendi realmente que você foi desenvolvendo essa percepção e hoje entende que realmente o empresário ele precisa, né, desse direcionamento na hora de definir ali qual o cliente ideal para ele. E eu estou super curiosa para saber já, você falou, reforçou que você chegou a 5 critérios, né, 5 características daquele cliente ideal. E eu quero que você responda para a gente quais são elas, mas daqui a pouco, antes eu quero lembrar o empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando de se inscrever no nosso canal, que é super importante, deixar o like também e comentar aqui para a gente o que é que você está achando. Se você tem alguma dúvida, quer deixar alguma pergunta, fica à vontade, deixa aqui nos comentários e compartilhe esse conteúdo com outro empresário ou outra empresária que também possa se interessar por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam aplicar na rotina de suas empresas. Então, sem mais delongas, Tederaldo, vamos lá, estou super curiosa. Quais são as 5 características daquele cliente ideal? Então, vamos lá, Carlos. A primeira característica é se o cliente ele tem dinheiro para comprar o seu produto. Quer dizer, se esse cliente tem uma faixa de renda que é suficiente para comprar o seu produto. Esse é o primeiro critério que você tem que colocar na sua frente, né? Porém, quando eu digo isso, eu também ressalto o seguinte, que isso é relativo. Quando a gente fala do poder aquisitivo de alguém para comprar o seu produto, apesar disso ser real, eu vou explicar isso melhor, mas é também relativo, porque se o que você estiver vendendo causar uma transformação muito grande na vida de uma pessoa, ela vai dar um jeito de comprar aquilo, porque aquilo vai mudar tanto a vida dela que ela vai achar dinheiro para comprar de você, né? Mas também não é tão fácil, como eu estou dizendo, quer dizer. Então, a gente precisa ter o bom senso aqui nessa hora e procurar, né, vender para alguém que realmente causa uma transformação muito grande dela, mas também procurar alguém que não esteja muito distante. Mas imagine que você tem uma loja da Mercedes, você vende carro de luxo. Ora, por mais que eu possa imaginar que Mercedes vai causar uma transformação grande na minha vida, né? Vai atrair, por exemplo,
no meu caso, poderia atrair mais clientes, porque eu vou mostrar que tem status, ou eu viajo muito e com o Mercedes eu vou ter mais segurança na estrada do que eu teria com um carro comum. Né? Por mais que eu entenda que isso vai causar uma transformação na minha vida se eu tiver um Mercedes, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um Mercedes, não é verdade? Não é carro para todo mundo. Né? Então, é preciso colocar na balança que, mesmo eu sabendo que aquilo vai causar uma transformação muito grande na minha vida, pode ser que eu não consiga fazer. Então, primeiro critério, que a gente chama capacidade do cliente pagar pelo seu produto. Né? Lembrando que isso não deve, para mim, criar uma inibição sua, né? De achar que, não, se a pessoa precisar realmente, ela achar que vai mudar aquilo na vida dela, ela vai dar um jeito de comprar. Bom, segundo critério, e esse talvez seja o mais, digamos assim, não é o mais difícil de entender, não, mas é o que tem mais características embutidas nela, que é o seguinte. Veja, todo produto, se você vende um produto para o seu cliente, um serviço, que vai, de fato, resolver uma dor grande que esse cliente tem, ou vai atender um grande desejo que ele tem na vida, quer dizer, esse cliente, provavelmente, ele está caracterizado como um cliente ideal seu. Né? Quer dizer, você tem uma pessoa que a gente conhece pessoas assim, não sei você, mas você tem uma pessoa que tem, por exemplo, dor de cabeça frequente, como a gente chama enxaqueca, né? Eu conheço algumas pessoas, tem até uma tia minha, que ela, desde que eu conheço ela, tem uma moça que trabalhou comigo durante muitos anos, que todo dia eu via ela abrindo lá todos os dias eu via ela abrindo lá um comprimido, não me lembro exatamente de quê, para tomar. Ou seja, uma pessoa que tem uma frequência de dor de cabeça constante, essa pessoa, se você vender para ela um comprimido, ou se você vender para ela uma meditação, uma terapia, uma ginástica, o que você vender para ela que resolva essa dor de cabeça frequente que ela tem, cara, ela vai dar um jeito de comprar de você. Se ela experimentar a sua fórmula, e eu não estou dizendo que a sua fórmula precisa ser remédio, pode ser qualquer outra coisa, isso resolver, acabou, ela vai, porque ela vê, você resolve muito a dor que ela tem, né? Assim como o desejo. Imagina você, Carla, jovem, você diz assim, eu quero passar 2 anos nos Estados Unidos, quero viajar, quero dominar o inglês, quero ter contato com outra cultura. Se você encontrar alguém que vai realizar o seu sonho por um custo que você consegue viabilizar, você se torne uma agência de viagens, por exemplo. Né? Percebe? Então, essa é uma característica forte. Dito isso, se você, ouça agora empresário que está nos ouvindo, viu, empresário ou empresário, se você está vendendo alguma coisa para alguém, e esse seu produto não resolve uma dor, nem ele atende um desejo, provavelmente esse cara não é teu cliente ideal. Ele pode até comprar, mas não é o seu cliente ideal. Ele vai comprar porque talvez não tenha opção, talvez, sei lá. Né? E aí, ainda, por isso que eu falei que esse é mais demorado de explicar esse outro, ainda, se essa relação, se isso que você resolve na vida dele for mais emocional do que racional, porque nós, seres humanos, somos muito movidos pelo emocional, mais do que pelo racional, né? E aí é que ele vai ser seu cliente ideal. Se aquilo que você faz para ele, tem uma aluna nossa que ela tem uma academia de pilates, né? E eu digo para ela o tempo todo, uma academia de pilates, entre outras coisas, ela pode resolver uma dor de coluna que a pessoa tem. E não sei se você já teve dor de coluna, mas é um negócio, eu já tive quando era mais novo, e é um negócio terrível. Pior do que dor de cabeça, é como dor de dente. Porque você se mexe, dói, você deita, dói, você senta, dói. Eu tinha dor de coluna, sem exagero, de chorar. Eu chorava de desespero, de dor de coluna. Ora, dizem que o Pilates, sem precisar de remédio, resolve a dor de coluna. Imagine a emoção, o sentimento de agradecimento que eu vou ter quando alguém resolver percebe a emoção que isso traz? Então, se o seu produto também causa na vida dele uma emoção muito grande, vai criar uma conexão ali grande na pessoa, e isso ele lhe torna o seu cliente ideal. Tá? Tá fazendo sentido, Carla? Só me diz se está fazendo sentido aí. Tá sim, tá sim. Estou começando a entender já
por que que é tão importante, né? Antes de tudo. E como identificar. Vamos lá, pode continuar. Legal. Bom, o terceiro requisito é o seguinte: o cliente precisa usar o seu produto. Ele precisa utilizar o seu produto. Porque se ele compra o seu produto e não usa, ele vai numa loja, compra uma roupa, porque estava em promoção naquela loja, naquela roupa, mas ele não usa aquela roupa, ele nunca usou. Na verdade, ele não gostou muito daquela roupa que ele comprou, ele ou ela, né? Roupa, a gente fala mais que as mulheres que compram mais roupa, né? Né, eu acho que é, né? E aí, nunca usou a roupa. Eu lembro da minha filha tem um monte de roupa que ela compra, e eu sei disso porque ela morou comigo durante muitos anos. O guarda-roupa vivia abarrotado de roupa, e minha mulher, às vezes a mãe dela, dava algumas roupas, doava a roupa, escondido dela, e ela nem sabia que a roupa foi doada. Só ia descobrir porque via que o armário estava vazio. Ou seja, se a pessoa compra o seu produto e não usa, ela não é seu cliente ideal. Mas o Tedrado, ela veio na minha loja, comprou, mas ela não vai usar o seu produto. Talvez a roupa não seja o melhor exemplo, né? Mas imagine o nosso caso. Imagine o nosso caso. A gente vem num treinamento. Nosso caso é um caso melhor de falar sobre isso. Você vem num treinamento. A gente diz que o nosso treinamento vai fazer com que o empresário aumente o lucro da empresa. E que ele também ganhe tempo na vida pessoal. Não é isso que a gente diz para o empresário? É isso que a gente promete na vida dele. Aí ele compra o produto e não usa, está lá, já guardado lá, não tem tempo, não usa, nunca viu o treinamento. Aí eu pergunto para ele daqui a alguns meses, e aí, você mudou alguma coisa na sua vida? Não, não mudei nada. Pô, isso é o nosso cliente ideal? Não é o cliente ideal. Né? O cliente ideal é aquele que vai usar o seu produto. Bom, estou na terceira característica, às vezes eu posso me perder aqui na sequência. Quarta característica é o cliente, essa também é curiosa, é uma característica diferente. É o seguinte, o ideal, né, o desejado, vamos chamar o desejado, é que o cliente goste de você, não é só do seu produto, ele goste de você. A gente está falando de uma pequena empresa, média, não estamos falando de uma grande empresa. Então, se o cliente gostar do dono da empresa, melhor, simpatizou com você, gostou de você, e não estou falando de ele ficar o seu amigo, não. Porque, né, isso a gente ensina também, cliente amigo é pior. Você não deve ser amigo do seu cliente. Mas ele gostou de você, do seu jeito, de lhe atender, sei lá, e você gostou dele. Vocês houve ali uma certa empatia, simpatia, e vocês têm um certo prazer, você de atender o seu cliente, e ele de comprar de você. Fugiu a questão financeira, fugiu. Não é bom a relação com você? É ótimo. Se você consegue isso com o seu cliente, claro que, né, tem clientes que eu tenho um prazer maior de atender do que outros. Por quê? Não sei, porque tem. Né? Tem grupos de clientes, de alunos, que eu tenho mais prazer de atender do que outros. Lógico. E vice-versa. Eu percebo que tem alunos meus que me ouvem mais do que outros. E assim, então, essa característica é uma característica que a gente não dá muito valor, né? A gente normalmente vê mais o lado comercial, e tem que ver o lado comercial mesmo, mas por que não eu gostar de você, você gostar de mim? Por isso a gente, sem ser amigo, tá? E a quinta característica é o cliente ser lucrativo. Lembra que eu falei que essa era uma das primeiras lá, quando você me perguntou? Então, tudo isso colocado, tudo isso que eu acabei de colocar, vai indicar que o cliente deverá ser lucrativo. Por isso que ele está como último. Se eu fizesse aqui essa sequência toda, provavelmente esse cliente vai ser lucrativo. Mas mesmo assim, eu posso atender essas características todas e ele não ser lucrativo. Então, eu preciso atender os 5 para que eu tenha o meu cliente ideal. Ah, Pedro, agora você complicou minha vida. Quer dizer, então, que se eu não tiver cliente ideal, eu não vou ter cliente lucrativo? Não. A gente vai explicar isso melhor, mas o nosso desafio é nos aproximar do cliente ideal. Nem todos os seus clientes vão ser ideais, não tem como, né? Mas quanto mais eu me aproximar disso que eu acabei de dizer, melhor. Tá? É isso. Acho que eu falei demais, né? Para variar. É isso, foi ótimo, perfeito. Acho que assim, tivemos agora um passo a passo, né? Uma sequência, aí 5 critérios, né? 5 características de um cliente ideal. E pelo que eu entendi, quanto mais dessas características ele tiver, melhor, né? A gente vai afunilando aí, aproximando e chegando a esse cliente ideal, né?
Eu entendo que possa ser um exercício, né, ao longo da trajetória da empresa, até buscar isso e alcançar esse benefício, né, de ter um cliente ideal. E agora eu queria que você falasse para a gente sobre isso, né, sobre os benefícios. Quais que são as reais vantagens de conquistar esse cliente ideal aí? Veja, eu acho que se a gente voltar aqui e repetir esses 5, e eu não vou fazer isso, claro, né? A gente repetir aqui esses 5 critérios, vai ficar claro, né, quais são os benefícios que você tem. Né? Você vai ter um cliente na sua frente que está mais satisfeito, vai falar bem de você, porque ele gosta de você, porque usa seu produto e gosta do seu produto. Né? Você vai estar resolvendo uma dor dele ou atendendo um desejo. Né? Então, tudo isso vai fazer com que esse cliente fale bem de você, e aí com isso você vai atrair outros clientes, que ele vai fazer um boca a boca positivo da sua empresa, vai, no final das contas, deixar mais lucro para o seu negócio, mais dinheiro no caixa da sua empresa. Então, se a gente olhar para os 5 critérios, eles quase que traduzem, né, Carlos, os benefícios que esse cliente traz para a sua empresa, né? É verdade, tem razão. Você falando agora, eu percebo que se a gente for olhar para cada um dos critérios, cada uma das características, a gente consegue perceber, né, que dentro de cada uma tem realmente uma vantagem. Mas tem algo que você queira acrescentar, alguma outra vantagem de ter esse cliente ideal? Eu diria que sim, tem um benefício que é mais invisível, que é o seguinte: esse cliente, um cliente ideal, na teoria, né, ele vai lhe dar menos trabalho. Lembra do exemplo que eu dei que tinha um cliente lá que eu vendia para ele um software e, como não era meu cliente ideal, me dava um trabalho enorme para implantar? Na teoria, um cliente ideal ele vai lhe dar menos trabalho, porque ele vai usar o seu produto, não é? Ele vai ouvir melhor as coisas que você diz para ele, as orientações, os conselhos. Seja uma roupa, né? Quando você vende a roupa, você não diz para a pessoa: olha, essa roupa você tem que passar o ferro frio, não sei o quê, de um jeito tal, tem que lavar a roupa, né? Né? Não tem isso para você ver. Então, quando uma pessoa, o cliente ideal, ele vai dar menos trabalho de maneira geral. Vai ganhar menos, vai querer tirar menos o seu lucro, vai barganhar, como eu falei, mas de uma maneira mais equilibrada, né? E vai reconhecer o valor que o produto causa para ele. Às vezes vai achar até barato, não vai dizer isso para você, mas vai achar até barato, né? Que é o benefício que aquilo traz para ele. Então, quando você tem uma carteira de clientes ideais, a rigor você vai trabalhar menos, você vai ter menos esforço e você vai ter, então, adivinha, ter mais tempo para a sua vida pessoal. Não é isso que a gente ensina aqui, mais lucro, mais tempo na vida pessoal. Quanto mais você, Carla, sintetizou muito bem, quanto mais você tiver clientes que se aproximam dessas 5 características, mais ideais eles serão e mais tempo você vai ter para cuidar de outras coisas da sua vida. Então é isso, tudo é consequência, né? Então, seguindo esse passo a passo aí, eu acho que o empresário, a empresária que está aqui acompanhando a gente, ele vai alcançar esse benefício, sim. Mas se ele estiver pensando agora, Tederaldo, que ele não identificou ainda qual o cliente ideal para a empresa dele, já captou aí suas dicas, essas 5 características, mas ele ainda não sabe como fazer para identificar o cliente ideal, ainda não sabe por onde começar. O que é que você diria para ele? Como é que ele pode fazer? Vamos lá, vamos imaginar uma empresa que já existe, que já tem clientes e que agora está querendo ouvir o que a gente acabou de dizer, e agora está querendo encontrar o cliente ideal. Podíamos falar de uma empresa que está começando também, e essa regra que eu vou falar, ela se aplicaria de alguma forma. Mas vamos imaginar uma empresa que já está constituída. O que é que o empresário deveria fazer, Carla, para definir quem é o cliente ideal dele? Porque ele não sabe ainda, né? O que ele pode fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai, com base nos 5 critérios que nós acabamos de falar, ele vai verificar, vai pegar uma amostra da quantidade dos clientes que ele tem. Imagine que ele tenha 50 clientes. Né? Não, estou dizendo, mas se tiver 1.000, pegue uma amostra dos seus clientes, uma quantidade tal que você consiga considerar uma amostra, e veja na sua quantidade, e veja na relação de clientes que você tem hoje na sua empresa, qual deles se aproximariam mais dessas 5 características. Então, eu já sei quais são as 5 características, eu vou pegar agora 50, 20 clientes, vamos simplificar essa conta, vou pegar 20 clientes e vou ver desses 20 clientes quais se aproximam mais das 5 características, dos 5 critérios
que seriam considerados clientes ideais. Então, vamos dizer, estou indo bem no passo a passo aqui, sendo bem didático, né, que foi o que você me perguntou. Vamos dizer que dos 20, ele identifique ali 8 que são... Vamos melhorar esse número. Vamos dizer que dos 20, 10 sejam clientes que teriam, se não todas as 5, mas teriam parte dessas 5 características. Ele já tem agora 10 potenciais clientes que são ideais. O que ele faz agora? Agora ele vai olhar para esses 10 clientes e vai tentar fazer algumas descobertas de perfil que essas pessoas têm lá dentro. São mais o quê? São mais homens? São mais mulheres? Ah, são mais mulheres. Só um exemplo aqui, tá? São mais mulheres. Legal. Essas mulheres têm uma idade. Ah, eu estou vendo aqui que essas 10 mulheres, essas mulheres que estão aqui, né? Elas giram entre 30 a 45 anos. Ah, interessante, né? 30 a 45 anos. Essas mulheres têm que faixa de renda? Ah, elas ganham entre 3 mil e 6 mil reais, 5 mil reais. Ah, então eu vou começar agora a definir um perfil mais próximo, quase que pegando na pessoa, né? E eu estou falando de pessoa física, né? Mas no nosso caso, é pessoa jurídica, a gente falou, não foi as características, 5 funcionários. Então, você vai começar a definir o que eu chamo, tem um termo no mercado, Carla, técnico, que se chama persona, avatar, né? Pode parecer um palavrão, mas não é, não. É isso. Eu definir essas características, né, que essas pessoas têm. E aí eu vou começando imagine, eu gosto demais desse exemplo de roupa, né? Você tem uma loja de roupa, e você, na sua loja de roupa, você vende de tudo. Roupa para criança, roupa para gordo, para magro, para homem, para mulher, para idoso, para tudo você vende. Entrou na sua loja, a pessoa não vai sair de mão abanando, porque tem tudo lá. Mas você descobriu que dos seus clientes, tem 10 que são os clientes ideais, são mais mulheres. E são mulheres de uma faixa etária tal. E são essas mulheres que estão mais lucro. E são elas que usam mais seu produto, que voltam na sua loja para comprar mais e que trazem uma amiga. Opa! Então, esses são meus clientes ideais. São esses clientes que eu deveria investir mais, né? Energia para que eu aumente essa quantidade de clientes, de mulheres com essas características, tomando só como exemplo, do que os outros clientes que eventualmente vêm na minha loja, mas não usam, falam mal, dizem que a roupa não presta, que ficou ruim. É claro, né? Uma loja que vende de tudo, nem todo mundo vai agradar todo mundo. Fez sentido? Então, é como se você delineasse melhor. E claro, né, Carla? Depois que você fizer tudo isso, definir o seu cliente ideal, você agora tem que fazer o quê? Tem que ir em busca desse cliente ideal. Então, nesse passo a passo, tá legal descobrir o cliente ideal. Veja que interessante isso, Carla. Descobrir o cliente ideal, maravilha, já sei que são mulheres de 30, 45 anos, que ganham de 3 a 5 mil, que moram numa determinada região, que tem 2 filhos, esse é o meu cliente ideal. Legal, agora eu vou ficar de braço cruzado, esperando que essas mulheres passem na minha porta para comprar. E quem não for essa mulher, eu digo, vai embora. Não é assim, né? Eu tenho que agora ir em busca desses clientes para trazer para a minha loja. Agora eu tenho que repelir, né, os clientes que não são ideais na minha comunicação e trazer os clientes que são os clientes ideais, né? Então, essa seria uma outra medida, né, que eu precisaria estabelecer, né, nessa busca aí de definir e começar a vender mais para o cliente ideal. É isso, né? Isso me lembra muito do podcast que a gente gravou, falando sobre foco também. E eu entendi que é realmente uma questão de estudo, né? Uma grande pesquisa ali. A gente faz um processo um pouco parecido no teatro, daqui a pouco eu vou te contar, em busca da persona, né? E pelo que eu entendi, depois você me fala se está correto. O empresário ele precisa fazer um estudo sobre os clientes dele, fazer um compilado das principais características e imaginar ali um personagem, né, que tenha todas aquelas características comuns, e aquele personagem ali, aquela persona, aquele avatar, seria o cliente ideal, né?
Eu acho que é mais ou menos por aí. No teatro, a gente está com um projeto aqui em Alagoas e a gente tem que representar moradores de uma ilha, um povoado de um município aqui do interior. E a gente fez uma pesquisa assim com todos os moradores de lá, é uma ilha bem pequena. E a gente conversou, passou uma semana lá, fez uma imersão. E a gente está escrevendo, construindo um personagem inspirado em todos os moradores dali. Então, o personagem ele tem que ter um pouco de cada um, né? Tem que juntar, unir todas aquelas características. Aí me lembrou disso agora um pouco. Que legal, gostei do exemplo, viu? Muito interessante. Então, partindo desse processo, né, do empresário que está ali estudando, buscando o cliente ideal para a empresa dele, pesquisando, né, para chegar a essa conclusão, tem alguma outra orientação que você queira acrescentar? Eventualmente, você pode fazer uma pesquisa também junto a esses clientes. Eu faço isso com frequência. Eu estou o tempo todo pesquisando, como a gente ajuda muito empresários que não são alunos, de empresários que estão em grupos nossos de WhatsApp, listas de e-mail, e a gente manda conteúdo para esses empresários permanentemente, como esse podcast. Nós pesquisamos constantemente para entender se eu estou falando com a pessoa certa ou não, sabe? Então, acho que é legal também fazer uma pesquisa, quer dizer, dessas mulheres que ela, né, que eventualmente ela ou ele que tem essa loja, você faz uma pesquisa para elas, para saber se realmente, quais são as roupas que ela gostaria de ter, se, para você, inclusive, começar a criar produtos e serviços que cada vez mais vão se aproximar do seu cliente ideal, né? Perfeito. Mas existe um momento ideal, Taderaldo, para o empresário começar a se preocupar, né, com isso e identificar o cliente ideal para ele, descobrir isso? Ele precisa fazer isso no início da empresa ou quando a empresa estiver mais evoluída? Existe um ponto mais crítico, talvez, não sei. Então, para o empresário que está começando a empresa, que está ouvindo esse podcast, está tendo a felicidade de ouvir esse podcast, ele já pode tentar começar da maneira correta, né? Ele já pode imaginar quais são os clientes que ele está querendo vender o produto, ele deve ter uma ideia, um produto já pronto, ou um produto que ele vai criar, uma ideia que ele vai ter, e aí ele já pode imaginar para quem ele vai vender esse produto dele, esse serviço, e aí ele segue, eu não vou repetir aqui, ele segue aqueles 5 critérios para saber se o produto, a ideia dele, vai bater com as características do cliente que ele está pensando ou não. Então, esse seria o ideal, né? Fora isso, cara, quem tem uma empresa já, eu acho que quando a coisa começar a doer muito, sabe? Quando começou isso aqui, sabe quando é que dói? Dói assim. Eu vendendo, estou tendo cliente, minha carteira de cliente está crescendo, eu vendo, entra gente na minha loja. Era eu lá, vendendo software, era uma fila, não estou exagerando. Era uma fila para comprar, mas eu não estava ganhando dinheiro como eu gostaria. Eu estava tendo, muitas vezes, até prejuízo no caixa. Como é que pode? Me explica, porque é isso, né? Então, quando essa luz acender, aí não é um momento crítico. A sua pergunta também foi que momento é mais crítico. Aí vai ser um momento que ou você muda isso, ou você vai ter problema. Né? Vai baixar o preço para poder vender, e é pior, né? Não adianta baixar o preço. Não é baixando o preço, não é baixando o preço que você vai tornar um cliente seu ideal. Não é baixando o preço. É atender as 5 características. É verdade. Então, o empresário ele precisa realmente estar bem atento a isso, né? E onde é que eles costumam errar, Taderaldo? De acordo com o que você observa, onde é que os pequenos e médios empresários mais erram quando tentam ali buscar qual o cliente ideal para o negócio deles? Eu acho que eles erram muito, até onde eu observo, quando eles olham mais para o poder aquisitivo da pessoa, da empresa. Será que essa empresa ou essa pessoa tem dinheiro para comprar meu produto? Tem, então eu vou vender. E se não tem tanto, eu vou dar um jeito de vender parcelado, sei lá. Mas o olhar do empresário é muito... Se a pessoa... Aqui, o primeiro requisito que eu falei, lembra que era esse? É por aí. E aí é engraçado, porque eu tenho um amigo meu que ele só gosta de carro bom. Né? Ele adora carro. Eu não gosto, não sou uma pessoa que não valorizo tanto assim carro. Não sei se é porque eu moro em São Paulo aqui, eu digo para todo mundo que não é certo para ter carro. Mas esse meu amigo é engraçado, cara, porque ele tem um poder aquisitivo bom, mas ele não suporta Mercedes.
não usamos aqui um carro, um Mercedes com miséria? Né? Ele não suporta Mercedes, vai perguntar para ele por quê? Não sei. Ele já perguntei, até ele me disse, mas eu nem lembro, nem gravei. Ele só gosta de Audi. Então, Audi e Mercedes são carros equivalentes, né? Audi, Mercedes, BMW, mas ele não suporta Mercedes. Ou seja, apesar de ele ter o poder aquisitivo para comprar ou um Audi ou um Mercedes, se a Mercedes for bater na porta da casa dele, não vai vender, porque ele não gosta de Mercedes. Ele fala mal do Mercedes. Veja que coisa engraçada. Ele fala mal do Mercedes, porque é isso, porque é aquilo. E já o Audi ele adora. Então, quando você vai só no poder aquisitivo, você, de novo, pode bater na porta do cliente errado, ou você pode, adivinha, baixar o preço para vender o seu produto. E aí, o lucro vai lá para baixo. Eu gostei desse exemplo do carro, né? Porque a gente tem essa ideia de que, nossa, por que ele não gostaria? Eu tenho um irmão que ele é apaixonado por carro, eu vou até perguntar a ele se ele tem alguma coisa contra a Mercedes, para ele me explicar o que é que há, né? O que é essa diferença. Mas também pode ser algo bem pessoal, mas foi um bom exemplo, né? Realmente o cliente, ele precisa gostar do produto. E agora, já para o finalzinho do nosso podcast, eu queria te perguntar se tem algum caso de um empresário, talvez um aluno do método Gestão 365, que antes ele não sabia como encontrar o cliente ideal para o negócio dele, né? E depois de passar por essa experiência, de seguir esse passo a passo com a sua mentoria, ele conseguiu, né, resolver esse ponto e hoje ele tem, finalmente, ali uma empresa com os clientes ideais. Tem alguma história para contar para a gente aqui sobre isso? Teria várias histórias, né? Porque, como eu falei, esse é um erro muito frequente, é uma maneira de pensar muito frequente, mas tem um caso interessante, que é um empresário que tem uma empresa de marketing digital. Eu lembro desse caso muito bem, e ele, uma empresa sempre redonda, quando ele entrou no método, ele não tinha nenhum problema financeiro, não tem até hoje. Sabe, uma empresa redonda que as coisas funcionam bem, mas ele tinha uma dificuldade muito grande exatamente em encontrar esse tal desse cliente ideal, porque como ele era muito bom naquele que ele fazia, eu lembro que ele oscilava muito entre empresas pequenas e médias, e ali já tinha ali alguma oscilação, né, muito pequena, quase média ou média. E ele também era muito tentado a vender para empresas grandes. E como ele era muito bom, quando a gente é muito bom em alguma coisa, principalmente em um setor como esse, em marketing digital, o fato de você ser bom parece que se espalha, vai para o mercado, né? E aí as pessoas querem comprar de você. E aí eu lembro que a gente levou um tempo, sabe, para... Eu e ele, não foi só a dificuldade dele, não, era a minha também, de equilibrar ali. Porque ele ganhava dinheiro onde ele ia, parece que ele ganhava dinheiro, ganhava menos quando ele ia para uma grande empresa, que espremiam muito ele tinha que colocar energia demais para atender aquele grande cliente, acabava esquecendo, né, dos outros menores, é como se ele tivesse 40 pequenos e médios e 2 grandes empresas, e aí ele tirava o foco dos 40, né, que digamos assim, eram mais fiéis a ele, deixavam uma renda mais recorrente. Eles eram melhores clientes do que aqueles 2 grandões que pagavam mais, mas que podiam ir embora amanhã, que espremiam. O lucro era muito menor no grande do que no pequeno. Então, eu lembro disso muito bem, que levou-se um tempo para... eu lembro que, inclusive, eles cancelaram com um cliente enorme que eles tinham, porque quando eles fizeram a conta, que eu perguntei ao Taderaldo, esse cliente é gigante. A gente está ganhando muito dinheiro, Taderaldo. Eu digo, é legal, vou saber disso. Vamos calcular qual é a margem desse cliente. Aí eles arregaçaram a manga, calcularam. Quando calcularam, cara, era muito pequena a margem, quando não era negativa. E aí foi... Mas me chamou muita atenção esse caso aí, porque... Não é? Às vezes eu sou chamado no mercado, né? E outra, como a gente está no mercado há muito tempo, nós ajudamos o pequeno empresário médio a aumentar o lucro, muitas vezes uma empresa um pouco maior bate na nossa porta e quer que eu vá lá, dê uma consultoria para ela, né, para ajudar, eu vá para lá, para dar uma consultoria para ela, para ajudar ela a crescer. E eu digo para ela que eu não vou, não digo dessa maneira, eu digo, olha, meu principal produto é um treinamento, se quiser adquirir esse treinamento, você vai ser bem-vindo, mas eu aviso, esse treinamento é mais para pequenas e médias empresas.
E a pessoa quer saber, mas me diga quando é que você cobra. Me desafia às vezes, pode me falar quanto é que você cobra. E eu nem faço minha proposta, porque não é uma questão de, lembra que nós falamos, não é questão de valor, é uma questão de isso vai tirar o seu foco. Pode ser até que eu atenda ele, fique satisfeito, mas uma coisa eu tenho com a certeza, os meus alunos vão ficar mais satisfeitos ainda do que essa grande empresa. Então, é difícil, viu? Não é fácil, não. É meio tentado, assim, né? Mas é a história aí da grande empresa, né? Tem razão, o empresário ele precisa ter essa sensibilidade, né, de identificar e ter muito foco, é como você falou, é importante ter esse foco. E agora, já chegando ao finalzinho do nosso podcast, eu queria te perguntar o que é que muda na vida daquele empresário que finalmente descobre os clientes ideais, sabe reconhecer isso, identificar, e já conquistou esses clientes ideais, com essas 5 características que nós falamos aqui, né? Vale a pena, quem não captou tudo, dar uma volta aqui um pouquinho ao nosso podcast, assiste novamente esse trechinho, deixa essas 5 características bem estabelecidas, né? Bem anotadas, registra mesmo. E voltando agora, eu queria saber, Altaderaldo, o que é que muda, né? Se ele tem esse sentimento positivo, se tem um sentimento negativo, quais são as emoções, o que é que você diz para a gente? Veja só, de novo, a gente tem que sempre voltar para as 5 características, né? Imagine um cliente que você agora está na sua frente, você sabe que ele está usando o seu produto. Eu não tenho, parece que toda vez eu tenho que repetir essas 5 características, porque quando você fala em emoção, né? Até quando eu falo, eu me emociono, porque imagine, estou com um aluno, imagine, eu estou com um aluno aqui na minha frente, né? Que usa o meu produto, ou seja, ele faz o treinamento. Quando ele faz o treinamento, ele acha barato depois do que ele pagou, porque no início ele pode até acima federal, tudo isso, eu estou achando que esse treinamento eu achava que o valor era menor, mas ele usa, ele transforma a vida dele, ele torna a empresa mais lucrativa, ele fica com um semblante mais feliz, mais alegre, ganha tempo na vida pessoal, ele começa a falar bem do nosso produto para outros empresários, querendo até ajudar outros empresários a transformarem a vida dele como ele transformou. Imagina, Carla, você ter uma pessoa na sua frente, um aluno seu, que estava desesperado, estava triste, estava transtornado, e isso você muda a vida dele com um treinamento dessa maneira, quando você não muda de outros, porque, né, o outro não usou seu produto, por exemplo, não tem satisfação melhor, tem emoção maior que essa? Não tem, uma emoção gigantesca. Você, o seu produto, ser capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor, não só em dinheiro, mas em tempo, saúde mental, né? Às vezes empresários em depressão, né, que porque estão frustrados em resultado, que melhoram em todos os sentidos. Imagine, tem coração que fica batendo, pá, 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 de satisfação, né? E eu confesso, assim, que no início do nosso podcast hoje eu estava um tanto incrédula. Eu não sabia se eu acreditava direito nisso, não, de que existe um cliente ideal. Mas agora eu acho que eu não vou conseguir pensar em clientes de outra forma, né? Foi sensacional. Então, vamos lá, né? Descobrimos já como atrair os clientes ideais para tornar a nossa empresa lucrativa. Então, vamos colocar isso em prática, né? Você é empresário, empresária que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Lembra de se inscrever no canal, deixa seu like aqui, que é muito importante. Comenta aqui pra gente o que é que você achou do conteúdo de hoje e compartilha com outro empresário ou outra empresária que possa se interessar por gestão também, para que eles conheçam o método Gestão 365 e apliquem na rotina de suas empresas. É isso, muito obrigada.